Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então a gente viu ali no nosso vídeo de introdução que existe uma separação, que existe uma divisão dentro do Veda que se chama Karma Kanda e Jnana Kanda. Uma porção voltada para rituais. Nesta porção está preso ali o pai de Nachiketas, Audalaki Aruni, e existe ali a porção voltada para o conhecimento, que é essa porção para a qual Nachiketas está inclinado, mas ainda não falou. Já já a gente vai ver como Nachiketas estava realmente inclinado para esse conhecimento. Então, como aparece no primeiro mantra, o pai de Nachiketas vai começar ali o ritual através do qual tudo é dado e que se espera que tudo aquilo que foi dado volte muito mais do que em dobro. E ali a questão é que o pai de Nachiketas só tem umas vaquinhas magras para doar para o pujari, que é aquele que vai executar o ritual em nome dele. Então, normalmente, alguns rituais exigem uma quantia grande de doação. E no caso, este ritual parece ser um destes, nos quais a doação deve ser generosa, que não é o caso aqui de Audalaki, que só tinha algumas vaquinhas muito magrinhas para doar. Então, o segundo mantra diz o seguinte: enquanto o pai de Nachiketas se apresentava ali para executar o ritual, o menino ficou tomado por uma, como a gente pode dizer, uma certa indignação em relação àquilo que o pai estava para doar neste ritual. E o mantra 3 diz o seguinte: aquele que doa vacas que já estão magrinhas, que já comeram toda a grama que existia, que já beberam toda a água que já existia, que já foram ordenhadas até o seu máximo e que perderam até mesmo a sua vitalidade. Como essas vacas podem ser doadas como um presente para esses pujaris que estão executando esse ritual? Esse era o pensamento de Nachiketas. E por isso Nachiketas, no quarto mantra, resolve falar ao pai. Ele diz: pai, por favor, me ofereça. Não ofereça essas vacas magras, porque elas não são dignas de serem doadas. Elas já estão exauridas. Por favor, pai, por favor, me ofereça, pois eu sim ainda tenho um valor, ainda tenho vida no meu corpo, ainda tenho vitalidade. Por favor, pai, doe a mim neste ritual. E o pai olha para Nachiketas uma vez com aquela cara de paisagem, tipo: como é que eu vou doar você, meu filho? Você não é um objeto para doação. Só que Nachiketas insiste uma segunda vez, uma terceira vez, enchendo tanto a paciência do pai dele e fazendo com que o próprio pai perca ali naquele momento do ritual a sua fama, né, a sua honra através das doações que ele ia dar. O pai fica tão irado que de repente vira para Nachiketas e fala: sim, meu filho, eu vou te doar para a morte. Vá para a morte. Se a gente fosse traduzir isso na nossa linguagem do dia a dia, né, um filho
enchendo tanto a paciência de um pai, o pai dizia, vai para o inferno, né? Mas aqui no caso da Upanishad é, vá para a morte. E vá para a morte também, a gente vai ver, não é como ir para o inferno. Ir para o inferno tem toda essa conotação de sofrimento e tudo mais, mas Nachiqueta vai aqui na direção da morte, com o peito aberto, com o coração aberto e com o intuito, no final das contas, de entender o que o pai dele não entende por estar preso a estas crenças religiosas. Então, no mantra 5, Nachiquetas diz o seguinte, dentre vários, eu sou este que está indo à morte, mas não em primeiro lugar, e também não em último lugar, pois muitos antes de mim já conheceram a morte, agora eu conhecerei a morte, e certamente, assim como é natural na vida, muitos depois de mim também conhecerão a morte. Ele já vai dando uma aula de Vedanta no mantra 6, na verdade, porque ele diz, considere que sucessivamente os nossos antepassados foram na direção dessa morte por causa das suas atitudes, por causa dos seus comportamentos, por causa dessa falta de discernimento entre aquilo que é eterno e aquilo que é efêmero. E ele continua dizendo, dando um exemplo, assim como um milho que nasce, fica maduro em um determinado momento e depois estraga, assim também é o homem sem discernimento. Ele nasce, ele se mantém por um tempo, mas depois, identificado com esse corpo e com essa mente, tem esta impressão de que vai morrer. E ali, Nachiquetas parte na direção da casa da morte. E ali, ele se vê numa situação bastante inusitada, que é o fato de que ele chega na casa da morte e a morte não está em casa. E ali, portanto, ele, ao saber que a morte não está em casa, fica ali esperando na soleira da porta por 3 noites consecutivas. Sem se mexer, Nachiquetas se senta numa postura meditativa e por ali aguarda o retorno da morte para que ele possa cumprir esse desejo do pai, né, que era de enviá-lo à morte. E um detalhe, os Brahmanes têm um compromisso com a verdade. Nachiquetas poderia ter simplesmente dito, não, eu não vou para a casa da morte, que ideia mais maluca. Mas para não queimar o filme do pai dele, que é um Brahmane e que tem esse compromisso com a verdade, ele assume essa dívida com o pai dele, esse compromisso com a palavra do pai dele e realmente vai até a casa da morte. Cenas seguintes no próximo capítulo. Hari Om.